Vocês já pararam para pensar que os corpos das novas gerações estão sendo literalmente biologicamente programados para morrer mais jovens do que os dos nossos pais? E olha, o culpado por trás dessa queda bizarra na expectativa de vida não é nenhum vírus misterioso ou uma nova pandemia, não. O buraco é muito mais embaixo. Estamos falando de uma arquitetura invisível, um design sistêmico e absurdamente lucrativo que cerca a gente o tempo todo. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir exatamente como essa engrenagem funciona. Porque convenhamos, isso não é um bug, não é um acidente. É um projeto contínuo que extrai lucro direto da nossa exaustão. Para entender o peso dessa situação, imaginem a seguinte cena. Uma mulher com a perna brutalmente presa entre o trem e a plataforma do metrô. Um cenário de pura agonia física, certo? Mas o maior desespero dela ali, naquele momento, não era dor. Era o pânico financeiro. Ela implorava para as pessoas em volta não chamarem uma ambulância, simplesmente porque o custo de uma corrida até o hospital ia causar a ruína total da vida financeira dela. Essa história é de arrepiar e expõe uma fratura muito profunda na forma como a sociedade moderna enxerga e precifica a vida humana. Parte 1. A ilusão da saúde. A maior ilusão que a gente comprou no século XXI é a de que as instituições médicas modernas são grandes santuários de cura. A real é que existe um paradoxo gigantesco aí. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam absurdos 18% do PIB deles em saúde. É um volume de dinheiro que a gente não consegue nem imaginar. Lá, a saúde opera como uma mercadoria de luxo super inflacionada. Só que tem um detalhe, mesmo com todo esse dinheiro jorrando, a expectativa de vida da população só cai. Por quê? Porque é um sistema movido a seguradoras e burocracia, onde a medicina, na maioria das vezes, só entra em cena quando o dano já está feito e não tem mais volta. E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui no Brasil, a coisa ganha contornos bem cruéis. A gente tem o SUS, que na teoria foi desenhado justamente para quebrar essa lógica de mercado, focando na prevenção e no cuidado básico. Uma ideia brilhante, né? Mas a prática, bom, o subfinanciamento crônico e aquelas filas intermináveis para exames transformam o direito à saúde numa verdadeira corrida de obstáculos. No fim das contas, essa demora extrema aqui no Brasil acaba imitando o pesadelo americano. A prevenção falha e adivinha quem paga a conta desse colapso com os próprios anos de vida? Exatamente, as populações mais pobres. O X da questão aqui é a lógica econômica bizarra por trás de tudo isso. O sistema entendeu uma matemática macabra. A cura definitiva, ou uma população 100% saudável, não dá lucro para ninguém. Corporação nenhuma bate meta com gente saudável. Em compensação, uma pessoa cronicamente doente, que precisa de remédio todo santo dia durante décadas e que lá na frente vai precisar de uma cirurgia caríssima, bom, essa pessoa é uma verdadeira mina de ouro para a indústria. Parte 2. A epidemia ultraprocessada. E essa lógica não fica restrita aos hospitais. Vamos dar um pulo no supermercado. Os dados mostram que mais da metade das calorias que as novas gerações consomem vem de alimentos ultraprocessados. Só que, pessoal, isso não é comida de verdade, tá? São fórmulas de laboratório criadas milimetricamente para viciar o paladar, durar meses na prateleira e, claro, estourar a margem de lucro das empresas. A gente está lotando nosso corpo com produtos altamente viciantes, trocando nutrição pura por um monte de substância sintética que o nosso metabolismo não faz a menor ideia de como processar nessa quantidade. O que isso causa no nosso corpo? Uma verdadeira pane metabólica sem precedentes. Hoje a gente vê adultos na faixa dos 30 anos que, biologicamente falando, já estão na meia-idade. Eles carregam níveis de inflamação e riscos de câncer precoce que, até pouco tempo atrás, eram exclusividade de quem já tinha passado dos 60. É literalmente um envelhecimento artificial acelerado, corroendo a gente de dentro para fora. Aqui no Brasil, a gente até tem uma defesa fortíssima chamada Guia Alimentar para a População Brasileira, que bate de frente com essa indústria pedindo para a galera focar na comida de verdade, in natura. Mas vamos ser sinceros, as boas intenções batem de frente com o bolso. A inflação e a insegurança alimentar empurram quem vive do próprio trabalho direto para a armadilha dos industrializados. Quando a grana aperta no fim do mês, aquele pacote colorido de calorias vazias é sempre a opção mais barata na prateleira. Isso só prova que esse nosso colapso celular tem raízes profundas na desigualdade de classe. Parte 3. Cidades contra seus habitantes. Agora, vamos olhar para fora de casa, para o chão que a gente pisa. O design das nossas cidades é outro fator brutal. Se a gente pega as cidades europeias mais antigas, o movimento natural, ir andando até a estação, pegar uma bike até a padaria, está embutido na rotina, é orgânico. Mas o design urbano moderno, aquele focado 100% no carro, simplesmente arrancou esse movimento natural da nossa vida. A gente é forçado a ser sedentário. O resultado, o exercício virou uma tarefa terceirizada. Uma obrigação que exige que a gente gaste um tempo que não tem, pague mensalidade de academia e faça um esforço surreal para encaixar isso numa rotina de trabalho que já é completamente esmagadora.
E para piorar, quem depende de transporte público nos grandes centros brasileiros sabe bem que o trajeto casa-trabalho não é um deslocamento, é uma provação diária. São horas e horas perdidas em ônibus ou trens lotados, numa situação super humilhante. E esse cansaço físico extremo não te deixa mais saudável, não fortalece seu coração, muito pelo contrário. O aperto, o calor, o medo constante de ser assaltado, tudo isso joga o seu cortisol, o hormônio do estresse, nas alturas. Isso mantém o corpo num estado de alerta e de inflamação crônica o tempo todo. Ninguém aguenta isso impunemente. Parte 4. O colapso do desespero. Com tudo isso acontecendo, a ciência precisou criar um termo extremamente pesado: mortes por desespero. Não é morte por velhice, não é uma doença genética rara. A gente está falando de gente morrendo por causa de uma exaustão psicológica tão gigante, misturada com um isolamento e um abandono do sistema tão grandes que as pessoas simplesmente entram em colapso. É o golpe de misericórdia nessa nossa trajetória acelerada de mortalidade. E esse desespero tem caras diferentes dependendo de onde a gente olha. Nos Estados Unidos, ele se mostra de um jeito brutal nas ruas, com isolamento extremo e a crise dos opioides. O fentanil está literalmente dizimando uma geração inteira por lá em overdoses em massa. Aqui no Brasil, o desespero tem a cara das nossas periferias. Ele explode na violência do dia a dia, no vício que destrói a população de rua e num colapso total da saúde mental de quem o sistema simplesmente decidiu esquecer. A geografia muda, as causas imediatas mudam, mas a linha de chegada é exatamente a mesma: vidas sendo cortadas pela metade. A real, sem meias palavras, é que a pobreza constante, aquela insegurança de não saber se vai ter dinheiro para o mês que vem, não é só um problema social que a gente debate na teoria. Isso funciona como uma arma biológica literal. Aquele estresse contínuo de pagar boleto, somado a morar num lugar violento e comer comida inflamatória, vai comendo nossos telômeros, envelhecendo nossas células num ritmo muito, mas muito mais rápido do que a biologia daria conta. E por fim, a parte 5. Redesenhando o nosso destino. Então, trazendo tudo isso para a nossa realidade, a queda na expectativa e na qualidade de vida não é um erro de percurso. É o resultado cristalino, perfeitamente executado de como esse sistema foi desenhado. Ele é extremamente eficiente em focar no lucro corporativo, custe o que custar para a nossa biologia. E olha, entender esse diagnóstico já é metade do caminho. Mas aí fica a grande questão, o nosso maior desafio. Se o hospital, o mercado, os preços e até as calçadas das nossas cidades fazem parte dessa arquitetura desenhada para sugar a nossa energia, como a gente resiste? Como é que uma geração inteira acorda, muda as regras do jogo e escapa dessa armadilha biológica antes que seja tarde demais para reescrever a nossa própria história? É exatamente isso que a gente precisa começar a debater a partir de agora. Fica a reflexão.